Estudar depois de velha? Que ridículo! Devia ter vergonha, só se for para administrar museu. Foi isso que o meu marido disse, rindo, e depois virou para o meu filho. A mãe de você está maluca. Esse é o problema de sair da cozinha e ficar vendo essas notícias em celular, em TV. Como se eu não estivesse ali, como se eu fosse parede. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu já tinha me matriculado. Meu nome é Marlene Souza da Costa. Tenho 67 anos. E essa história começa muito antes daquele jantar. Naquela noite de abril de 2023, eu tinha acabado de servir a sobremesa quando falei sobre o programa que tinha visto na televisão. Mulheres voltando a estudar, faculdade de graça pelo governo, sem limite de idade. Falei com cuidado, como quem testa o chão antes de pisar. O Gilberto me olhou com aquela cara, não de raiva, de algo pior, de diversão, e soltou aquilo. Alto, sem cerimônia, como quem comenta o tempo. O Rodrigo deu uma risada curta, constrangida, daquele jeito de filho que não concorda, mas também não vai contrariar o pai. A Patrícia olhou para o prato, e eu fui buscar o café, como sempre fazia quando precisava de um lugar para colocar o que não podia dizer. Enquanto esperava o café passar, apoiada na pia, lembrei da menina de 17 anos que eu fui em Feira de Santana, que lia tudo o que aparecia na frente, que a professora de português chamava de a menina que pensa antes de falar, que sonhava em estudar letras desde que nem sabia direito o que letras era. Essa menina parou em março de 1978, quando o Gilberto disse que depois do casamento eu não ia precisar estudar, que ele sustentava, que meu lugar era a casa. E eu deixei. Por 45 anos, eu deixei. Voltei para a sala com o café. Servi a xícara dele primeiro, como sempre. Ele nem levantou os olhos do jornal. Fui ao quarto, abri a gaveta da mesinha e passei os dedos no envelope que estava lá desde março. A carta de confirmação de matrícula do curso de letras. Bolsa integral. Aulas começando na semana seguinte. Fechei a gaveta devagar. Voltei para a sala e sentei no meu lugar. Eu não nasci sabendo engolir. Aprendi. Cresci em Feira de Santana, numa casa pequena com 5 irmãos e uma mãe que trabalhava de manhã e de tarde e às vezes de noite, e mesmo assim arrumava tempo para sentar do meu lado e me perguntar o que eu havia lido naquele dia. Ela não tinha estudado muito, parou no primário, mas tratava livro como coisa sagrada, como se soubesse que era o único bem que não precisava de dinheiro para carregar. Eu herdei isso dela. Na escola era a que mais gostava de redação, a que ficava depois do horário para conversar com a professora sobre os livros do armário da sala. Jorge Amado, Graciliano Ramos, uma vez um Drummond que eu li 3 vezes sem entender tudo, mas sentindo que era importante. Quando o Gilberto apareceu, eu tinha 19 anos e ele tinha 23, e parecia muito mais velho que isso. Seguro, decidido, com emprego fixo na metalúrgica de Contagem, onde havia começado como aprendiz e já estava subindo. Minha mãe gostou dele, meus irmãos gostaram dele. Eu gostei do jeito que ele me olhava naquela época, como se eu fosse importante. Só muito tempo depois entendi que ele me olhava assim porque eu ainda não tinha dito nada que contrariasse o que ele pensava. Casamos em março de 1978. Nos mudamos para Belo Horizonte, num apartamento alugado no bairro Lagoinha, e começou ali a vida que eu teria pelos 45 anos seguintes. Cozinha, casa, filhos, contas, silêncio. Não era infelicidade, era ausência. A diferença entre as duas demora tempo para aparecer. O Rodrigo nasceu em 82, a Patrícia em 86. Criei os dois com aquela dedicação de mãe que não tem outra coisa para ser além de mãe. E digo isso sem amargura, porque amei cada parte de criar meus filhos. Mas aos 40 anos, quando o Rodrigo foi para a faculdade e a Patrícia entrou no colégio e a casa ficou mais silenciosa, eu me sentei na cadeira da cozinha uma tarde e percebi que não sabia muito bem quem eu era fora daquilo. Peguei um livro, o primeiro em anos, e fiquei com ele no colo por um tempo antes de abrir, como quem reencontra alguém que foi embora sem avisar. O Gilberto viu e disse: "Você não tem mais nada para fazer, não?" Fechei o livro. Levantei. Fui dobrar roupa.
Foram pequenas coisas assim durante décadas. Nunca um grito, nunca uma agressão. Era a frase dita no momento certo, com o tom certo, que fechava uma porta antes que eu terminasse de abrir. Você não entende de política, Marlene. Deixa para quem acompanha. Você nunca trabalhou fora, então não sabe como é. Não fala de dinheiro na frente dos outros que fica parecendo que você não entende. Cada frase sozinha parecia pequena. Junto, ao longo de 45 anos, viraram parede. Em 2018, o Gilberto se aposentou da metalúrgica de Contagem depois de 36 anos. Supervisor de produção, aposentadoria de R$ 2.500 pelo INSS, mais um complemento da empresa. Passou a ficar em casa o dia todo, o que deveria ter sido bom e não foi. A casa que antes era meu território, onde eu tinha minha rotina, meu ritmo, minha ordem silenciosa, virou espaço dividido com um homem que tinha opinião sobre tudo, inclusive sobre como eu dobrava a roupa de cama. Você dobra errado, Marlene. Gilberto, eu dobro assim há 40 anos. E tá errado há 40 anos. Parei de dobrar do meu jeito. Era mais fácil. Em 2021, numa tarde de sábado sem nada de especial, eu estava vendo um programa no celular. Daqueles de entrevista, uma mulher de 72 anos que havia se formado em direito e falava com aquela clareza de quem encontrou alguma coisa tardiamente, mas com força total, e sentiu uma coisa estranha no peito. Não era inveja. Era reconhecimento. Era olhar para outra pessoa e ver um pedaço de você que foi guardado num lugar que você quase esqueceu o endereço. Mostrei o vídeo para o Gilberto. Ele assistiu 10 segundos e disse: propaganda de televisão para iludir a aposentada que não tem o que fazer. Devolveu o celular. Voltou para o jornal. Fui ao banheiro, fechei a porta e fiquei olhando para o espelho por um tempo. Em 2022, sem contar para ninguém, pesquisei o Enem no computador da sala enquanto o Gilberto dormia a sesta. 3 horas de pesquisa. Como funciona, quem pode fazer, o que cai na prova. Descobri que podia me inscrever com isenção de taxa por renda. Comprei 3 apostilas usadas numa banca perto de casa, escondi no fundo do armário atrás das toalhas antigas e comecei a estudar toda manhã entre 6 e 8, antes do Gilberto acordar. Matemática era difícil. 47 anos sem ver equação é tempo demais. Mas português, redação, literatura. Aquilo voltou como se nunca tivesse ido, como músculo que você pensava atrofiado e que responde na primeira vez que você usa de verdade. Fiz a prova em novembro de 2022, sozinha, num colégio estadual a 4 quarteirões de casa, sentada entre meninos de 17 anos que mexiam no lápis nervosos enquanto eu lia cada questão 2 vezes com a calma de quem não tem mais nada a perder. O resultado saiu em janeiro de 2023. A nota era suficiente para o ProUni. Me inscrevi em fevereiro. Em março, recebi a confirmação. Bolsa integral, curso de letras, faculdade particular no bairro Funcionários. Aulas começando em março. Guardei a carta no envelope. Coloquei na gaveta da mesinha. E não disse nada. As aulas começaram numa terça-feira de março de 2023. Saí de casa às 7h40 dizendo que ia no mercado. Peguei o ônibus 9FM11 até o Funcionários. Entrei pela porta principal daquela faculdade com a bolsa no ombro e o coração tão acelerado que pensei por um segundo que estava passando mal. Mas não era mal. Era o oposto do mal. Era aquela coisa que acontece quando você finalmente faz uma coisa que devia ter feito há muito tempo e o corpo inteiro reconhece. A sala tinha 23 alunos. 21 tinham entre 18 e 25 anos. Uma moça tinha 32. E eu. O professor de introdução aos estudos literários entrou, passou os olhos pela sala, me viu na terceira fileira e não disse nada, nem de surpresa, nem de estranheza, nada. Abriu o caderno e começou a aula. Aquilo me deu mais coragem do que qualquer discurso teria dado. Fui durante todo março, sem contar para ninguém. Terças e quintas, das 8 ao meio-dia. Voltava a tempo de fazer o almoço. O Gilberto nunca perguntou onde eu tinha estado. Nunca perguntava onde eu estava.
Por que perguntaria agora? E então veio o jantar de abril. Aquela noite, depois que o Rodrigo e a família foram embora e o Gilberto foi dormir, fiquei sozinha na cozinha lavando a louça e me peguei sorrindo. Não de raiva. De algo mais interessante, de ironia. Ele havia dito que eu devia ter vergonha. Eu estava com 1 mês de faculdade, tinha vergonha de nada, mas a situação em casa foi ficando mais pesada semana a semana. O Gilberto não sabia da faculdade, mas parecia sentir que algo havia mudado. Não conseguia nomear, só reagia. Ficou mais crítico, mais presente, mais cheio de opinião sobre coisas pequenas. Reclamou que o arroz estava salgado numa quinta-feira, arroz que eu fazia igual há 40 anos. Reclamou que eu estava chegando tarde do mercado. Reclamou que eu estava diferente, mais agitada, mais esquecida das coisas de casa. Eu estava diferente, mas não esquecida. Estava cheia. Tinha coisas na cabeça que nunca tinham estado lá antes, ideias de aula, textos para ler, uma discussão sobre Clarice Lispector que o professor havia proposto e que eu não conseguia parar de pensar. Era como se um cômodo da minha cabeça que ficara fechado por décadas tivesse sido aberto e o ar que entrou não cabia mais de volta. Foi numa tarde de maio que a Patrícia apareceu de surpresa. Eu não estava em casa. Estava na faculdade. Quando cheguei e encontrei ela sentada na sala com o Gilberto e os dois me olhando, soube que o tempo havia acabado. A Patrícia tinha os olhos preocupados e o Gilberto tinha os olhos de quem está esperando explicação. 2 tipos de olhar completamente diferentes. Mas os dois pousados em mim quando entrei pela porta, com a bolsa no ombro e o caderno de literatura debaixo do braço. Não escondi. Não tinha mais como. Sentei na cadeira da sala, coloquei a bolsa no chão e contei tudo. O Enem de novembro de 2022, as apostilas atrás das toalhas, o resultado em janeiro, a matrícula em fevereiro, os 2 meses de aula. Falei devagar, com calma, olhando primeiro para Patrícia e depois para o Gilberto. Quando terminei, ficou um silêncio que durou tempo suficiente para eu ouvir o relógio da sala. A Patrícia foi a primeira a falar. Levantou, veio até mim e me abraçou com força. O tipo de abraço que não precisa de palavra, porque a palavra viria depois e ela sabia disso. Fiquei com os olhos fechados naquele abraço por um momento e senti alguma coisa que não esperava sentir. Alívio. Não de ser descoberta, de ser vista. O Gilberto ficou sentado. Quando a Patrícia se afastou, ele disse, com aquela voz baixa e controlada que era mais pesada que grito: "Você fez isso escondido. Meses me enganando, saindo dessa casa mentindo para minha cara e achando o quê? Que eu ia ficar feliz quando soubesse. Eu não fiz para te enganar, Gilberto. Fiz porque sabia que você ia reagir exatamente assim. Exatamente assim como? Como se fosse ridículo, como se eu não fosse capaz." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Você tem 65 anos e vai sentar na sala com um garoto de 18. Você não acha isso ridículo?" "Não. Pois deveria." A Patrícia disse baixinho: "Pai..." "Não, Patrícia. Sua mãe ficou meses me mentindo. Isso não é normal." Levantou, foi pro quarto, fechou a porta. Não bateu. Pior, fechou devagar, com aquela precisão de quem está muito bravo, mas não vai se rebaixar a bater porta. Fiquei sentada. A Patrícia veio sentar do meu lado, pegou minha mão. Perguntou como eram as aulas. Eu disse que eram as melhores horas da minha semana. Ela apertou minha mão e ficou quieta com aquela informação por um momento. Processando, eu sabia, não só o que eu tinha dito, mas tudo o que estava por trás disso. As melhores horas da minha semana. Ela entendeu o peso daquilo. Naquela noite fui dormir no mesmo quarto que o Gilberto, mas num silêncio que era diferente dos silêncios anteriores. Antes o silêncio entre nós era de hábito. 2 pessoas que pararam de se perguntar coisas porque assumiram que já sabiam as respostas. Agora era silêncio de ruptura, o tipo que tem barulho embaixo. Fiquei olhando para o teto no escuro e fui deixando os pensamentos virem sem tentar organizar. E lembrei. Lembrei de uma tarde de 1977.
Um ano antes do casamento, quando ainda morava em Feira de Santana, e a professora Dona Conceição me chamou depois da aula e colocou na minha mão um livro. Grande Sertão Veredas, capa surrada, folhas amareladas. Disse: "Esse é difícil, mas você dá conta. Você tem cabeça para coisa grande, Marlene." Eu tinha 18 anos e segurei aquele livro com as duas mãos como se fosse pesado, de um jeito que livro não é pesado. Pesado de responsabilidade, de possibilidade. Li em 2 semanas. Não entendi tudo. Entendi o suficiente para saber que havia um mundo enorme dentro das palavras e que eu queria morar nele. No ano seguinte, casei. O livro ficou numa caixa. A caixa ficou num armário. O armário foi para a mudança. Em algum ponto entre uma casa e outra, o livro sumiu e eu nunca procurei. Porque por aquela época eu já havia aprendido que procurar certas coisas dói mais que não encontrar. Voltei ao agora. O Gilberto respirava pesado ao lado, dormindo com aquela facilidade de quem não tem consciência pesada ou tem, mas não reconhece. Olhei para o teto mais um tempo. Depois peguei o celular, coloquei o fone e abri o PDF do texto que o professor havia passado para a semana seguinte. Um conto da Clarice, A Legião Estrangeira, que eu havia começado na tarde anterior e não terminado. Terminei ali, no escuro, com o marido dormindo do meu lado. Na semana seguinte, o Rodrigo ligou. Eu sabia que ia ligar. A Patrícia havia contado, não de maldade. Eles eram próximos e ela não conseguia guardar coisa assim sozinha. O telefone tocou numa quarta de manhã e eu atendi sabendo o que vinha. "Mãe, que negócio é esse de faculdade?" "Bom dia, Rodrigo." "Mãe, sério, o pai tá arrasado. Você não acha que devia ter conversado antes?" "Conversei. No jantar de abril. Seu pai achou ridículo e você riu." Silêncio. "Eu não ri de..." "Riu, Rodrigo. Não foi de maldade, eu sei. Mas riu." Mais silêncio. Depois: "Mãe, a senhora tem 65 anos. Não acha que é tarde demais para essa história? Você tem 42. Acha que é tarde para me perguntar o que eu quero?" Ele ficou sem resposta por um momento. Depois disse que ia ligar de novo quando eu estivesse mais calma. Desliguei e fui fazer o café. Mas por dentro, alguma coisa havia mudado naquela ligação. Não o conflito, que continuava, mas eu. Cada vez que alguém dizia "tarde demais", eu sentia não desânimo, mas combustível. Como se a dúvida deles fosse o melhor argumento que eu tinha para continuar. Continuei. Em junho de 2023, enquanto o conflito em casa permanecia numa tensão fria e constante, o Gilberto mal me dirigindo a palavra nas refeições, o Rodrigo ligando menos, a Patrícia tentando mediar e se desgastando com isso, eu estava na faculdade lendo Drummond em voz alta numa aula de poesia e o professor parou a turma e disse: "Isso, é exatamente assim que se lê poema." Olhou para mim. Eu tinha lido como li a vida inteira, desde Feira de Santana, ouvindo o ritmo, respeitando a pausa. Nunca soube que estava fazendo algo certo. Só fazia. Aquela tarde voltei para casa de ônibus com o Drummond aberto no colo e uma certeza que não conseguia nomear direito. Só sentia, como se algo que estava frouxo há décadas tivesse finalmente encaixado. O celular vibrou. Mensagem do Gilberto: "Cadê o jantar? São 6h30. Guardei o livro. Peguei a bolsa. Desci no ponto. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é ter uma coisa sua. Um sonho, uma vontade, uma versão de você mesma, que alguém foi apagando aos poucos sem nem perceber que estava fazendo isso. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir que nunca é tarde. Se inscreve para não perder o que vem a seguir. E clica em Ripar. É aqui no canal e faz diferença enorme para mim. Me conta, alguém já te disse que você não era capaz de alguma coisa? Escreve aqui embaixo. Porque o que vem agora, o Gilberto não esperava. O segundo semestre de 2023 começou em agosto e com ele veio uma coisa que eu não esperava: os colegas de turma. Nos primeiros meses, eu era a senhora da terceira fileira, educada, presente, que respondia quando perguntada, mas não se impunha.
Eles eram jovens, tinham seus grupos, suas referências, suas músicas que eu não conhecia e seus problemas que eram diferentes dos meus. Eu respeitava a distância porque entendia que era natural e porque não estava ali para fazer amizade. Estava ali para estudar. Mas a Letícia mudou isso. Letícia tinha 22 anos, cabelo roxo na época, e era o tipo de pessoa que faz pergunta em aula não para aparecer, mas porque genuinamente quer saber. Numa tarde de agosto, ela chegou atrasada. A única cadeira vazia era ao meu lado. Ela sentou, abriu o caderno e, no intervalo, me perguntou se eu tinha anotado o que o professor havia dito sobre os 10 minutos iniciais antes dela chegar. Dei minhas anotações. Ela leu, devolveu e disse: "Nossa, você anota igual médico, mas dá para entender tudo." Dei risada. Ela deu risada. E foi assim, simples assim. Viramos dupla nos trabalhos em grupo. Ela sabia mexer nos programas do computador que eu não dominava. Eu sabia escrever com uma clareza que ela dizia que tinha peso. Numa tarde de setembro, estávamos na biblioteca trabalhando num seminário sobre Machado de Assis e ela me perguntou por que eu havia voltado a estudar tão tarde. Contei. Ela ouviu tudo sem interromper e, quando terminei, disse apenas: "Que coragem, dona Marlene!" Não era elogio protocolar, era reconhecimento real da pessoa que entende o que custou. Eu disse que não sabia se era coragem, que às vezes parecia mais teimosia. Ela disse: "Às vezes é a mesma coisa." Em casa, a tensão havia cristalizado numa rotina fria. O Gilberto e eu dividíamos o apartamento com a polidez seca de dois desconhecidos que sabem que vão continuar se encontrando no corredor. Ele fazia comentários ocasionais. Sua faculdade, dito sempre com aquelas aspas invisíveis no tom, como se o curso não fosse real, como se eu estivesse brincando de estudante. Numa noite de outubro, eu cheguei da faculdade com um trabalho elogiado pelo professor. Nota máxima, comentário escrito na margem, e coloquei na mesa da sala sem dizer nada. Só coloquei. O Gilberto pegou, leu, devolveu sem comentário. Fui fazer o jantar. Mas o Pietro, meu neto de 7 anos, filho do Rodrigo, quando veio visitar com os pais em novembro e eu mostrei o trabalho para ele como se fosse coisa normal, ele disse com a seriedade de criança que ainda não aprendeu a fingir: "Vovó, você tirou 10?" "Tirei." Ele olhou pro avô com aquela inocência devastadora. "Vovô, a vovó tirou 10 na prova." O Gilberto disse: "Que bom," sem tirar os olhos do televisor. Mas o Rodrigo, e isso me surpreendeu, olhou pro trabalho por um momento mais longo que o necessário antes de devolver. Não disse nada, mas olhou. O primeiro ano foi se encerrando e eu fui percebendo que havia algo mudando em mim que ia além da faculdade. Era na postura, na voz, na maneira de ocupar uma sala. A Patrícia notou primeiro. Numa visita de dezembro disse: "Mãe, você tá diferente." Perguntei diferente como. Ela ficou pensando e disse: "Você tá levantando a cabeça quando fala." Não soube o que responder. Fui fazer o café. Em dezembro de 2023, no encerramento do primeiro ano, o professor de literatura brasileira pediu que cada aluno escrevesse um texto pessoal, qualquer formato, qualquer tamanho, mas verdadeiro. Lembro que fiquei olhando para a folha em branco por um tempo, e depois escrevi sem parar por 40 minutos, à mão, sobre uma mulher de Feira de Santana que parou de falar aos 19 anos. Não era ficção. Era disfarce fino, o tipo que você usa não para esconder, mas para conseguir dizer. O professor leu em voz alta para a turma, sem dizer o nome de quem havia escrito. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento e disse: "Esse texto tem uma coisa rara. Ele sabe exatamente o que quer dizer e não usa uma palavra a mais." Depois olhou para mim. Eu olhei de volta. Depois da aula, ele me chamou e disse que havia uma mostra literária sendo organizada pela faculdade para o segundo semestre de 2025, aberta ao público, e que queria indicar o meu texto. Perguntou se eu topava. Disse que sim, antes de terminar de entender o que estava concordando. Voltei para casa de ônibus com aquilo no peito. Não euforia, algo mais sólido. A sensação de que uma coisa estava sendo construída. Que cada aula, cada texto,
Cada manhã de terça e quinta havia sido tijolo. Em janeiro de 2024 comecei a escrever de verdade, não só os trabalhos da faculdade, mas por conta própria, num caderno simples que comprei na papelaria do bairro. De madrugada, depois que o Gilberto dormia. Às vezes uma página, às vezes meia. Às vezes só uma frase que ficava rodando na cabeça até eu colocar para fora. O Gilberto encontrou o caderno em março. Não leu. Ou se leu, não comentou o conteúdo. Só o colocou na mesa da cozinha quando eu entrei e disse: "Você está escrevendo diário agora?" Com aquela voz, com aquelas aspas invisíveis. Peguei o caderno, guardei na bolsa e disse: "Tô escrevendo um conto." Ele ficou me olhando por um segundo. Não de raiva, de algo que demorei para identificar e que só nomeei depois. Era estranheza. Pela primeira vez em décadas, ele não sabia exatamente o que fazer com o que eu havia dito. Não tinha resposta preparada. O chão havia se movido 1 centímetro e ele tinha sentido. Fui fazer o café. Em junho de 2025, o professor confirmou. A mostra seria em julho, num sábado à tarde, auditório da faculdade, entrada franca, divulgação aberta. Meu texto estava na programação. Ele ia ser lido em voz alta por mim, na frente de quem viesse. Fui para casa, sentei na cozinha, fiquei em silêncio por um tempo. Depois peguei o convite impresso que o professor havia me dado e deixei em cima da mesa de jantar numa quinta-feira à noite, entre o saleiro e a jarra de água, sem dizer nada. Não convidei, não pedi, só deixei. E fui dormir. Na sexta-feira, o convite ainda estava na mesa. O Gilberto não comentou. Eu não comentei. Servimos o jantar, comemos, ele foi ver televisão, eu fui ler. O convite ficou entre o saleiro e a jarra como se sempre tivesse estado ali, e talvez fosse isso. Talvez fosse exatamente isso que eu precisava testar. Se ele ia fingir que não existia, como havia fingido tantas outras coisas minhas ao longo de décadas. Fingiu. A noite passou em silêncio. No sábado de manhã, acordei às 6. Não de ansiedade, de antecipação, que é diferente. Antecipação tem direção, ansiedade não. Tomei banho devagar, me vesti com cuidado. A blusa verde escura que havia guardado desde maio estava passada e pendurada na cadeira do quarto desde a noite anterior. Me olhei no espelho por um momento, não procurando aprovação, só me vendo. 67 anos, cabelo branco que eu havia parado de tingir em 2022, quando percebi que estava tingindo para ele e não para mim. As rugas que minha mãe tinha nos mesmos lugares. Estava bem, estava inteira. Desci para a cozinha, fiz café, aqueci pão de queijo, coloquei na mesa. O Gilberto desceu às 7h30 com a expressão de sábado. Roupa de casa, chinelo, jornal. Sentou, serviu o café, pegou o jornal. Não olhou para o convite. Comi devagar, olhei pela janela, ouvi o bairro acordando. O caminhão do pão, a criança de cima correndo, o vizinho do lado com o rádio no chuveiro. Coisas de sempre. Mas era outro sábado. Às 8h30 levantei, lavei a xícara, peguei a bolsa. Falei de costas enquanto enxaguava, sem drama. Vou para a faculdade, a mostra é às 2. Silêncio. Virei. O Gilberto estava com o jornal aberto, mas os olhos não estavam no jornal. Estavam no convite no centro da mesa. Ficou assim por um momento. Depois disse sem me olhar: "Quanto tempo dura isso?" "Umas 2 horas." Mais silêncio. "E você vai ler na frente de todo mundo?" "Vou." Ele dobrou o jornal devagar, colocou na mesa. Ficou olhando para a xícara. E então disse com aquela voz baixa de sempre. Mas dessa vez havia algo diferente embaixo. Não raiva, não ironia, algo que eu não tinha ouvido naquela voz em muito tempo. Algo que levei um segundo para reconhecer porque tinha ficado ausente demais. Era desconforto honesto. O desconforto de quem sabe que errou, mas não tem o hábito de dizer: "Eu não entendo por que você precisou esconder tudo isso de mim." Era a primeira vez em 45 anos que o Gilberto dizia que não entendia alguma coisa sem ter a resposta já preparada. Fiquei parada por um momento. Depois me sentei de volta, não porque precisava, mas porque aquele momento merecia que eu ficasse.
Porque quando eu te contei no jantar de abril de 2023, você falou que eu devia ter vergonha, na frente do Rodrigo, na frente da Tatiana, na frente de todo mundo. Falou que era ridículo, que era problema de ficar vendo notícia em televisão. Pausa. Então eu fui fazer assim mesmo, só não fui na frente de você. Ele ficou em silêncio. Não rebateu. Era o silêncio de quem está ouvindo uma coisa e tendo que ficar com ela sem saída. Eu disse assim? A voz saiu mais baixa. Você disse assim, Gilberto, palavra por palavra. Outro silêncio. A xícara na mão. A luz de julho entrando pela janela de lado. O convite entre o saleiro e a jarra. Eu não quis te humilhar. Eu sei que não quis, mas fez. Ele abaixou a cabeça um pouco, não gesto dramático, o movimento pequeno de um homem de 71 anos que está processando algo que sempre achou que não precisava processar. Fiquei olhando para ele com aquela mistura que 45 anos produzem. Raiva antiga, cansaço antigo e aquele afeto complicado que não some só porque você quer, que fica mesmo quando machuca, que é talvez a coisa mais honesta que existe num casamento longo. Você vai bem? Perguntou, ainda olhando para a mesa. Era pergunta sobre a amostra. Mas era também outra pergunta. A primeira vez em muito tempo que ele perguntava como eu estava de verdade. Vou muito bem. Levantei. Peguei a bolsa. Se quiser ir, o endereço está no convite. Saí sem esperar resposta. O ônibus 911 estava cheio de sábado de manhã. Sentei perto da janela. Não coloquei fone. Só deixei o barulho da cidade entrar. O freio pneumático, a conversa de duas mulheres atrás de mim sobre receita de bolo, o choro rápido de criança que passou em 3 segundos. Olhei o bairro passar, as árvores de julho sem folha, o céu limpo e frio de BH no inverno e fui deixando a manhã ser o que era, grande, aberta, minha. Cheguei à faculdade às 9h30. A Letícia estava na entrada com 2 cafés de copo descartável e o cabelo agora azul. Havia trocado o roxo em junho, e aquele sorriso de quem está mais nervosa pelo outro do que por si mesma. Me deu o café, me abraçou e disse: Você tá pronta? Disse que estava. Ela disse: Eu sei que tá, mas eu precisava perguntar. Passamos a manhã na faculdade. Eu revisando o texto uma última vez, ela me contando sobre o trabalho de conclusão que havia começado a planejar. Os dois tomando o segundo café às 11 numa mesa do pátio com o sol fraco de inverno nas costas. Era um dia bom. O tipo de dia que você guarda, não como memória de conquista, mas como memória de presença, de ter estado completamente ali. Às 11h30 aconteceu uma coisa que eu não esperava. Recebi uma mensagem da Patrícia. Mãe, o Rodrigo veio. Tá aqui em BH. Chegou essa manhã de Uberlândia. Fiquei olhando para o celular por um momento. O Rodrigo havia dito na última ligação que não podia vir. A viagem era longa. Os meninos tinham agenda no fim de semana. O trabalho na segunda estava pesado. Havia dito isso com aquela voz prática de quem está dando explicação, mas também pedindo dispensa. Eu havia dito tudo bem, sem mágoa, porque a essa altura eu já havia aprendido a não organizar minha vida em torno do que os outros podiam ou não podiam fazer. E ele tinha vindo assim mesmo. Mandei uma mensagem curta. Que bom, filho. Guardei o celular. Disse para Letícia que o Rodrigo havia vindo de Uberlândia. Ela abriu um sorriso enorme e disse: Tá vendo? As pessoas aparecem quando você para de pedir permissão para existir. Guardei essa frase. O auditório foi abrindo ao longo da tarde. Alunos de outros cursos, professores, familiares, gente da comunidade que havia visto a divulgação nas redes. 150, 200 pessoas. O professor organizava a programação no palco. Os alunos que iam ler revisavam seus textos. Havia aquela energia específica de evento cultural universitário. Nervosismo misturado com orgulho, misturado com o barulho de cadeiras sendo arrastadas. A Patrícia chegou às 13h30, sozinha, e se instalou na segunda fileira com aquela competência dela de chegar em qualquer lugar e já parecer que pertence. Me mandou mensagem. Tô aqui. Orgulho, mãe. Às 13h50,
10 minutos antes de começar, vi pela lateral do auditório a figura do Gilberto entrando, camisa fechada, calça social, o esforço visível na roupa escolhida. Ao lado dele, a Patrícia se levantando para acená-lo. E do outro lado do Gilberto, uma cabeça que eu reconheci antes de ver o rosto. O Rodrigo, mais alto que o pai, de jaqueta, com aquela postura quadrada que herdou do Gilberto e que sempre me pareceu armadura. Mas não era só o Rodrigo. Ao lado dele estava a Tatiana, sua mulher. E de mãos dadas com a Tatiana, o Pietro, 8 anos agora, com uma camiseta de super-herói e aquela expressão de criança levada a lugar importante que ainda não sabe exatamente o que é, mas presente que é grande. O Pietro havia vindo. Fiquei olhando para a cena por um momento. O pai, o filho, a nora, o neto, todos na segunda fileira ao lado da Patrícia, o Gilberto procurando minha localização com os olhos, me encontrando na lateral. Ficamos nos olhando por um segundo. Não sorri. Estava concentrada. Mas por dentro havia uma coisa que não tinha nome exato, uma mistura de chegada e de completude, de círculo que fecha sem que você perceba que estava aberto. A mostra começou. 4 alunos leram antes de mim. Cada texto carregava o que tinha para carregar. Uma menina de 19 anos escreveu sobre imigração, um rapaz de 23 sobre o pai que não conheceu, uma mulher de 32 sobre maternidade que ninguém romantizou para ela. Textos verdadeiros. A sala ouvia de verdade. Quando o professor anunciou meu nome, senti aquela coisa no peito. Não o coração acelerado do primeiro dia de aula, mas algo mais calmo e mais fundo, como motor que aqueceu e está pronto. Levantei, fui até o microfone, coloquei as folhas na estante. Olhei para a sala. 200 pessoas, mais ou menos. A Letícia na 4ª fileira com o polegar levantado. A Patrícia na 2ª com os olhos já brilhando. A Tatiana com o Pietro no colo. O menino olhando para a vovó no palco, com aquela boca levemente aberta de quem não sabe bem o que vai acontecer, mas está prestando atenção total. O Rodrigo ao lado, expressão fechada, mas presente. E o Gilberto. O Gilberto estava com as mãos no colo, postura reta, olhando para mim com uma expressão que eu tentei nomear e não consegui. Desisti de nomear. Não era mais sobre ele. Olhei para frente, respirei e comecei. Havia uma mulher em Feira de Santana que parou de falar aos 19 anos. Não foi de repente. Foi devagar, como água que some no verão, que você só percebe que acabou quando vai buscar e a torneira treme. Né? A sala ficou quieta, de um jeito específico. Não a quietude de quem espera, mas de quem ouve de verdade. Continuei. Li sobre a mulher que parou de falar e sobre o dia em que entendeu que o silêncio não havia sido pedido. Havia sido tomado, tão devagar que ela mesma não viu. Li sobre o livro de capa surrada que uma professora havia posto na sua mão numa tarde de 1977. Li sobre o ônibus de sábado de manhã, cheio de gente comum indo para a vida comum, enquanto ela ia para alguma coisa que não sabia ainda nomear. Li sobre a 3ª fileira, sobre o professor que não estranhou, sobre a menina de cabelo roxo que perguntou as anotações e virou dupla. E li sobre o jantar, não com nome, não com acusação. Li sobre a mesa, a sobremesa, o homem que baixou o jornal devagar e disse que devia ter vergonha. Li sobre a cozinha, o café passando, a pia fria nas mãos. Li sobre a gaveta e o envelope que ficou lá por meses, como prova de que ela havia decidido antes de ter coragem de dizer. Não olhei para o Gilberto durante esse trecho. Não precisava. Li sobre o que é estudar com 65 anos entre meninos de 18. Não a solidão disso, mas a estranheza boa, o jeito que o mundo fica maior quando você para de achar que já conhece tudo dele. Li sobre a nota máxima que ela colocou na mesa da sala sem dizer nada, esperando que alguém perguntasse, e ninguém perguntou. Ali, eu ouvi alguém na sala soluçar baixinho. Não parei. Li a última parte devagar, sobre o que é chegar atrasada num lugar que sempre foi seu, sobre o que é sentar na cadeira e entender que o atraso não apagou o direito, só adiou a chegada. E a última frase. E ela levantou a cabeça. Não para desafiar ninguém, mas porque finalmente havia algo lá que valia ser visto.
Silêncio. 3 segundos. 4. Depois, o Pietro, meu neto de 8 anos com a camiseta de super-herói, bateu palma primeiro, com aquela força toda de criança que ainda não aprendeu a aplaudir pela metade. E a sala inteira foi junto. Juntei as folhas com calma. Agradeci com um aceno. Quando desci do palco e voltei para o meu lugar, a Letícia me abraçou de lado sem dizer nada. E às vezes abraço sem palavra é a coisa mais certa que alguém pode fazer. Depois da mostra, houve coquetel no corredor. Suco, café, bolinho de queijo, aquele barulho bom de gente em pé conversando depois de coisa boa. O professor me encontrou primeiro, me abraçou, disse que o texto ia ficar no acervo do departamento. Disse obrigada. A Patrícia chegou logo depois. Abraço longo, o rosto molhado, a voz rouca de choro contido durante a leitura. Disse no meu ouvido: "Você escreveu sobre você, né?" Não era pergunta. Disse que sim. Ela disse: "Era hora, mãe. Era mais que hora." A Tatiana veio com o Pietro pela mão. A Nora me abraçou com aquela gentileza dela que eu sempre havia gostado e que o Rodrigo às vezes não merecia. Disse: "Dona Marlene, que texto lindo!" E o Pietro me olhou com os olhos grandes e disse, com a seriedade de 8 anos, que é a mais honesta que existe: "Vovó, você escreveu sobre uma mulher que ficou quieta há muito tempo." Fiz que sim. Ele pensou por um segundo e disse: "Mas agora ela fala." Não pedi que ele me explicasse o que havia entendido. Não precisava. Era exatamente isso. O Rodrigo chegou depois. Ficou um momento na minha frente com aquela postura do pai e os olhos da criança que eu havia criado, um pouco perdido e um pouco aberto. Disse: "Mãe, eu vim porque queria estar aqui. Não vim porque a Patrícia disse. Não vim apesar do trabalho. Vim porque queria." Coloquei a mão no braço dele. Ele cobriu minha mão com a dele e ficamos assim por um momento no meio do barulho do corredor. A mão do filho em cima da mão da mãe, 42 anos de distância e proximidade entre os dois. Depois disse baixinho, olhando para o lado: "Eu ri naquele jantar, mãe. De nervoso, mas ri. Me desculpa." Eram 5 palavras simples e custaram, eu sabia. Disse: "Eu sei que foi de nervoso. Já passou, filho." O Gilberto foi o último. Ficou na minha frente no corredor barulhento, com a camisa fechada e a expressão de quem preparou uma fala, e na hora não sabe mais se ela serve. Silêncio por um momento. As pessoas passavam ao redor com copinhos de suco, conversas cruzadas, o professor explicando algo animado para um grupo. Ele disse: "Você escreve bem." 3 palavras. Do Gilberto naquele corredor, depois de 47 anos, eram 3 palavras que custaram caro para sair, e eu sabia disso. Não eram desculpa. Eram insuficientes para tudo que havia ficado por dizer em décadas. Mas eram verdadeiras. E verdadeiro do Gilberto era raro o suficiente para eu reconhecer o peso quando aparecia. Olhei para ele. Disse: "Eu sei." Não com arrogância. Com a simplicidade de quem finalmente acredita numa coisa que sempre foi verdade. Ele assentiu devagar. Ficamos em silêncio por um momento no meio de todo aquele barulho de gente boa. Depois olhou para o lado e disse, quase para si mesmo: "Tarde demais para a faculdade. Que besteira eu falei." Não respondi. Mas desta vez, o silêncio entre nós era diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio de hábito. Não era o silêncio de ruptura. Era o silêncio de 2 velhos que estão, talvez pela primeira vez, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Lá do corredor, eu avistei o Pietro correndo atrás de um balão que havia escapado da mão de alguma criança. Ele correu, pegou, voltou com o balão erguido como troféu. Riu para ninguém em especial, só de felicidade do gesto. Olhei para aquilo e senti uma coisa simples e grande que não precisava de nome. Estava bem, estava inteira. Estava no lugar certo, 3 semanas depois. Agosto em Belo Horizonte. Aquele frio seco que racha o canto dos lábios e faz a cidade inteira andar com casaco, mesmo quando o sol aparece. Eu estava na cozinha às 6 da manhã, com o café passando e o caderno aberto na mesa, escrevendo a primeira frase de um texto novo. Não sabia ainda onde ia terminar. Não precisava saber.
O Gilberto desceu às 7, pegou a xícara, serviu o café, sentou no lugar de sempre. Olhou para o caderno por um momento, não com aquela expressão de antes, não com as aspas invisíveis. Só olhou. Depois disse: "O que você está escrevendo?" Primeira vez que perguntava. "Ainda não sei. Tô descobrindo enquanto escrevo." Ele ficou com isso por um momento, mexendo o café devagar. Depois disse: "Parece complicado." Não era crítica. Era curiosidade genuína, o tipo desajeitado de quem não sabe bem como ter curiosidade sobre algo que passou a vida inteira ignorando. Às vezes é. Às vezes sai. Ele assentiu. Não disse mais nada, mas ficou na mesa enquanto eu escrevia, lendo o jornal do lado, e não disse que eu estava perdendo tempo. Não era perdão. Seria simplificar demais. Era o começo de algo mais difícil e mais honesto que perdão. Era dois velhos tentando se enxergar de novo, depois de muito tempo olhando para o lado. A Patrícia ligou naquela semana para dizer que havia mostrado o vídeo da leitura. Alguém na mostra havia gravado e postado nas redes sociais da faculdade. Para uma amiga jornalista que ficou interessada em fazer uma matéria sobre mulheres que voltam a estudar depois dos 60. Perguntei se eu topava conversar. Disse que topava. O Rodrigo mandou mensagem numa quinta à noite, sem contexto anterior, sem preparação. "Mãe, quando for a Uberlândia, a gente pode ir na livraria que abriu aqui perto." "Lembra que a senhora gostava de livraria?" Lembrava. Respondi que lembrava e que ia adorar. Ele mandou um emoji de livro. Pequeno, o Rodrigo. Mas estava tentando à sua maneira, e maneira do Rodrigo era isso. Gesto pequeno que custava mais do que parecia. Numa tarde daquele agosto, fui à gaveta da mesinha e peguei o envelope com a carta de matrícula. Aquele que havia guardado desde fevereiro de 2023, que havia tocado às escondidas tantas vezes no escuro. Tirei a carta, li de novo. Bolsa integral, curso de letras, período matutino. Dobrei com cuidado, coloquei de volta, mas não guardei na gaveta. Coloquei em cima da mesinha, ao lado do despertador e da foto da minha mãe, visível, do meu jeito. Naquele mês, escrevi a segunda frase do texto novo e a terceira, e fui. Não sabia se ia virar conto, crônica, o começo de alguma coisa maior, não importava. Importava amanhã, o café, o caderno aberto, a caneta na mão. Olhei pela janela da cozinha uma tarde e pensei na professora Dona Conceição que havia me dado o Grande Sertão Veredas em 1977 com aquela frase: "Você tem cabeça para coisa grande, Marlene." 48 anos depois, eu ainda não sabia se ela estava certa, mas estava escrevendo para descobrir. E isso, a essa altura, já era suficiente. 67 anos me ensinaram que você não perde o tempo que ficou parada. Você carrega ele. Cada ano de silêncio, cada frase engolida, cada livro fechado antes da hora vai junto quando você finalmente decide se mover. Vai como peso, sim, mas vai também como material. E escritora que se preza sabe que material é tudo. Nunca é tarde. Nunca é tarde para abrir o caderno. Nunca é tarde para sentar na terceira fileira. E nunca, nunca é tarde para levantar a cabeça. Não para desafiar ninguém, mas porque finalmente há algo lá que vale ser visto. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui embaixo, o que mais te marcou? Foi o "eu sei" dela no corredor? Foi a Dona Conceição com o livro? Foi o Gilberto chegando na mostra? Escreve aí, porque eu leio cada comentário. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em ripar para não perder a próxima.